Bem, vamos tomar a palavra de Deus e vamos ver um pouco sobre isto. Por que estamos falando de um assunto que para você é tão óbvio, tão conhecido? O Brasil é um país que foi cristianizado, nós temos cruzes em toda a nossa nação. Só de olhar para uma cruz se lembra de Jesus, se lembra do Monte Calvário, se lembra da crucificação do Senhor. Sim, somos um país que foi cristianizado, um país cristão. As nossas leis, os nossos princípios são princípios cristãos. Mas nós sabemos que o mundo está sendo invadido por outras religiões, aí está o islamismo, aí está dizendo que Jesus não foi crucificado, que Jesus não morreu na cruz. Nós cremos nas Escrituras, nós cremos na Palavra de Deus e a história atesta isto. A historiador Flávio Joséfo, que nem era cristão, ele fala a respeito da crucificação, da morte de Jesus nos seus dias. Vamos ver o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Diz assim: Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é você mesmo? Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus nada respondeu. Então Pilatos disse: Você ouve estas acusações que fazem contra ti? Porém Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isto. Admirado por quê? Porque Jesus não se defendia. Para se cumprir o que está no Antigo Testamento a respeito do Messias, dizendo: como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus não se defendeu, pois ele tinha vindo para este fim. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele haveria de dar a sua vida, de derramar o seu sangue por mim e por você, e por toda a humanidade. Ele haveria de dar a sua vida para salvar os homens. Ele haveria de ressuscitar para que todos pudessem ressuscitar. Pilatos, então, estava muito admirado diante de Jesus não se defender, porque algo importantíssimo para um romano era o poder de defesa, era esta capacidade ou esta bênção maravilhosa de poder se defender quando acusado. Mas Jesus não se defendeu. Ele estava sendo entregue por pessoas que tinham inveja. Jesus estava sendo entregue por pessoas que não reconheciam Deus na vida de Jesus. Jesus estava sendo entregue por aqueles que não criam nele. E Jesus, então, foi condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham, então, um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos lhes disse: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado,
seja crucificado. Então Pilatos, vendo que de nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ali estava o Senhor diante de Pilatos. E quem era Pilatos? Quem era Pôncio Pilatos? Até algum tempo atrás se questionava a respeito de Pôncio Pilatos, dizendo: nós não temos registros, nós não temos, a história não confirma. E nas escavações arqueológicas de Cesareia, a cidade marítima, a capital do Império Romano, ali na Judéia, ali na Palestina, Cesareia, construída para agradar os Césares, construída para ser parecida com as cidades romanas, tendo aqueles locais para corridas de bigas, tendo um circo romano, tendo o teatro, o anfiteatro romano, tendo palácios. Cesareia. Ali, entre aquelas escavações, acharam uma inscrição com o nome Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Pilatos era governador da Judéia. Pilatos estava ali enviado ou em nome de Roma para governar aquela província. E a ele foi levado Jesus para ser julgado. Se Jesus fosse julgado e condenado apenas pelos judeus, ele teria sido morto por apedrejamento. Mas a palavra de Deus nos diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus precisava levar sobre si a maldição dos homens, a maldição do pecado. A morte de cruz não existia, por exemplo, no tempo de Davi, mas Davi descreve no Salmo 22 a cena da crucificação. Ele descreve, começando o Salmo, dizendo as palavras que Jesus falou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Transpassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si a minha túnica, as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Todos os detalhes da crucificação do Senhor estavam registrados no Salmo 22. A morte por cruz, a morte de alguém sendo pregado numa cruz e morrer ali de fome, de sede, de asfixia, de ferido por aves. Aquela morte tão cruel foi trazida pelos romanos e seria para os malfeitores piores, os mais violentos. Jesus teria de morrer a mais terrível morte no nosso lugar, a morte de cruz. Então, os principais dos sacerdotes, depois de fazerem o julgamento e dizerem: ele é réu de morte, porque ele disse que ele é Deus, Filho de Deus. Ele fez-se um com Deus, ele blasfemou, é réu de morte. Levaram Jesus para Pilatos. Pilatos interroga: você é o rei dos judeus? Jesus não responde. As acusações, ele não se defende. Pilatos fica admirado, a esposa dele manda dizer: não entre nessa questão, porque este homem é justo. Eu sofri muito no sonho por causa dele. Pilatos então diz: olha, é Páscoa, vamos soltar um dos prisioneiros, vocês querem que eu solte Jesus o Nazareno, Jesus o rei dos judeus? E ele escolhe o pior dos prisioneiros, aquele que os judeus não queriam ver solto de forma alguma, Barrabás. Um homem ímpio, um homicida, e põe ao lado de Jesus e diz: a quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Claro que Pilatos pensou que Jesus seria solto, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão:
E eles pediram Barrabás. Pilatos pergunta: o que farei de Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mesmo que os islâmicos não creiam que Jesus foi à cruz, todos os detalhes a respeito da crucificação do Senhor estão registrados na história, contemplados e testemunhados por milhares há 2000 anos atrás. E a morte de Jesus na cruz foi para mim e para você, para nos trazer vida e perdão. Você já recebeu o perdão do Senhor? Vamos orar agora? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu destes a Tua vida em meu lugar ali no Calvário. Eu me entrego a Ti nesta hora, pedindo-Te o perdão para os meus pecados. Lava-me com Teu sangue, perdoa-me, purifica-me e dá-me o Teu Espírito Santo, para que eu possa cumprir a Tua vontade, para que eu possa ter a certeza da minha salvação e habitar nos céus contigo. Eu me entrego a Ti, para viver somente para Ti, hoje e por toda a eternidade. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos de dor, momentos de tribulação, momentos de perseguição, que estão vivendo, ó Deus, em enfermidade, em opressão, sejam agora libertos, sejam agora curados, sejam agora tocados pelo Teu Espírito Santo e recebam a Tua bênção, a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.